Olá pessoal, professor Carlinhos da Maticar, Vídeos Matemáticos. Esta é a segunda aula da playlist Relações Métricas no Triângulo Retângulo, tá? Para poder acompanhar melhor essa aula, é importante ter assistido a aula 1 dessa playlist, onde eu trabalho toda a teoria que eu estarei utilizando na resolução de exercícios nessa aula 2, tudo bem? Então, chegou a hora da cobra fumar. Bem, pessoal, vamos lá então para o exercício 1, tá? No exercício 1, pede para determinar a medida do diâmetro da circunferência a seguir. Então, eu tenho aqui esta circunferência em preto e inscrito na metade dessa circunferência, nós temos um triângulo, tá? Então, como que eu sei que ele está inscrito na metade de uma circunferência? Observa que um dos seus lados passa pelo centro da circunferência. Então, um dos seus lados é diâmetro dessa circunferência. Nós temos uma propriedade da geometria plana que todo triângulo inscrito numa meia circunferência, ou seja, numa metade de uma circunferência, todo triângulo inscrito numa meia circunferência é retângulo, tá? Todo triângulo inscrito numa meia circunferência é retângulo. Então, este triângulo em vermelho aí na figura é um triângulo retângulo, tá? Bem, então eu tenho aqui o ângulo de 90 graus. Para poder calcular o diâmetro, que é um dos lados deste triângulo, tá? Que seria este segmento aqui, que passa pelo centro, é um dos lados do triângulo, é o diâmetro dessa circunferência. Então, vamos marcar aqui os vértices deste triângulo. Eu tenho aqui o vértice A, vou pôr ali como sendo o vértice A, aqui o vértice B. Vou marcar neste ponto aqui o vértice C, tá? Então, olha, para poder calcular o diâmetro, no caso aqui o nosso diâmetro seria o segmento BC, tá? Diâmetro seria o segmento BC do nosso triângulo, que é a hipotenusa deste triângulo. Por que que o segmento BC é a hipotenusa, né? O segmento BC, ele é a hipotenusa porque ele está oposto ao ângulo de 90 graus, tá? Está à frente do ângulo de 90 graus. Em verde, nós temos a altura relativa à hipotenusa, que vale raiz quadrada de 3, e temos aqui o segmento BC dividido pela altura em duas partes, uma parte mede x, a outra parte mede x mais 2, que seria as projeções dos catetos, as projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa. Então, da aula anterior, né, das relações métricas do triângulo retângulo, da aula 1, nós temos que a altura relativa à hipotenusa ao quadrado, que eu vou indicar aqui por alt, é igual ao produto das projeções ortogonais dos catetos na hipotenusa, tá? Então, a altura ao quadrado, que seria a raiz quadrada de 3 ao quadrado, é igual a projeção vezes projeção. Então, x vezes x mais 2. Ok? Ó? Por isso é importante ter assistido a aula 1, né? Que é onde eu comento sobre essa propriedade aqui das relações métricas. Eu vou ter aqui, então, raiz quadrada de 3 ao quadrado dá 3.
distribuindo o x aqui na multiplicação, vai dar x vezes x, x ao quadrado, mais 2x. Eu vou arrumar, vou ter uma equação de segundo grau, x quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. Resolvendo essa equação de segundo grau, eu vou obter as seguintes raízes. Um x' igual a menos 3, ou um x duas linhas igual a 1. Tá? O menos 3 não vai servir para a gente, porque o x representa uma medida de comprimento. Então, menos 3 não serve. Uma medida de comprimento não pode ser negativa, tá? Então, o valor que eu vou ter que utilizar para x vai ter que ser o valor 1. O diâmetro, então, que eu vou indicar por D, diâmetro dessa circunferência, que eu vou estar indicando aqui por D maiúsculo, é a medida x, que é igual a 1, somado com a medida x mais 2, ó, que seria 1 mais 2 igual a 3, tá? Então, o segmento BC, né? Segmento BC seria 1 mais 3, que vai me dar igual a 4. Tudo bem? Então, tá aí resolvido o nosso exercício 1. 1 mais 3. O diâmetro dessa circunferência será igual a 4. Tá? 4 centímetros. Então, tá calculado. Viu, pessoal, como é que é bem simples? Então, vamos lá para o nosso exercício 2. Bem, pessoal, aqui no exercício 2, então, o exercício está feio. Se um triângulo, os lados medem 9, 12 e 15 centímetros, então a altura relativa ao lado maior, né, ao maior lado mede, tá? Então, eu desenhei aqui um triângulo ABC, tá? E quero saber a altura relativa ao lado maior desse triângulo. Eu vou marcar aqui, então, olha, como lado BC sendo o lado maior. Então, aqui eu vou marcar 15 centímetros. Depois eu distribuo os outros dois lados da forma que eu quiser. Vou marcar aqui o lado AB como 9 e o lado AC como 12 centímetros, tá? Agora, por que eu estou marcando que esse triângulo, ele é um triângulo retângulo, tá? Em A. Nós temos uma propriedade dos triângulos. Se o quadrado do maior lado for igual à soma do quadrado dos outros dois lados, é porque eu tenho um triângulo retângulo. Então, o maior lado, 15 ao quadrado, igual a 9 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Se for igual, é porque esse triângulo é retângulo, tá? Então, 15 ao quadrado vai dar 225, 9 ao quadrado dá 81, 12 ao quadrado dá 144. 81 mais 144 é 225, olha lá. Então, este meu triângulo ABC, ele é retângulo, e no caso ali, ficou no vértice A, tá? Então, é retângulo em A. Tudo bem? Então, tá aí, ó. Já identifiquei que é um triângulo retângulo em A, no vértice A. Olha, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa do triângulo. Então, o 15 vai ser a hipotenusa deste meu triângulo retângulo. E eu quero saber a altura relativa a este maior lado, tá? Seria esse segmento em vermelho aqui na figura. Lembrando que a altura toca a hipotenusa formando ângulos de 90 graus. Tem que ser perpendicular. Bem, de acordo com a aula 1, nós temos lá uma das propriedades das relações métricas do triângulo retângulo, que hipotenusa multiplicado pela altura relativa à hipotenusa é igual ao produto dos catetos. É igual a cateto vezes cateto, ok? Então, isso daí é importante ter assistido a aula 1, como eu comentei anteriormente com vocês. Então, a hipotenusa aqui vai ser o 15. 15
vezes a altura, que é o H, é igual a cateto vezes cateto, aí, igual a 9 vezes 12. Então, vai me dar 15H igual a 108. O 15 está multiplicando, passa dividindo 108. Então, a altura relativa ao lado maior vai me dar 7,2 centímetros, que é o 108 dividido por 15, ok? Está aqui na alternativa B, B de bola, tá? Então, importante, né? E a relação métrica do triângulo retângulo. A hipotenusa multiplicado pela altura relativa à hipotenusa é igual a cateto vezes cateto, tá? Então, eu utilizei essa propriedade das relações métricas. Vamos lá, então, para o exercício 3. Bem, pessoal, aqui no nosso exercício 3, tá? Um exercício da epicarne. Na figura abaixo, ABCD é um retângulo. A medida do segmento EF. Então, quer saber a medida desse segmento aqui, ó. Eu vou marcar ele em vermelho aqui, ó. A distância de E até F, ó. Tá? Olha, observa na figura, então, que a distância EF, que é quem eu quero saber, tá? Vai ser igual a distância DB menos a distância DE menos a distância FB. Tá? Então, a distância de E até F seria a diagonal do meu retângulo, né? Tirando a medida DE, a medida FB. Ao traçar a diagonal, eu vou ter ali dois triângulos retângulos congruentes, ó. Tá? Então, ó, o triângulo retângulo ADB é igual ao triângulo retângulo DCB. Tá? Então, são triângulos congruentes, olha. Triângulo retângulo ADB e o triângulo retângulo DCB, tá? Retângulo, um retângulo em A, outro retângulo em C, tá bom? Então, vamos o triângulo DAB congruente ao triângulo DCB, tá? Então, são dois triângulos congruentes, ou seja, dois triângulos iguais, né? O triângulo retângulo DCB. Olha, outra coisa que a gente vai observar aqui na figura, como os dois triângulos são iguais, o segmento AE seria a altura relativa à hipotenusa do triângulo ADB. E o segmento CF é a altura relativa à hipotenusa do triângulo DCB. Tá? Logo, as medidas DE e FB são medidas iguais, ó, que são as projeções dos catetos, tá? Sobre a hipotenusa. Então, a distância DE é igual à distância FB. São medidas iguais, tá? Que é a projeção do cateto, medida 3, sobre a hipotenusa DB. Então, vamos primeiramente calcular a medida DB, aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo ADB, ou poderia aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo DCB, tá?
Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, daqui eu vou tirar que dB ao quadrado é igual a 25, dB ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16. Então, dB ao quadrado é igual a 25, dB raiz quadrada de 25, a distância de D a B é 5. Tá? A distância DE, que é igual à distância FB, é a projeção do cateto 3 sobre a hipotenusa. Então, aí, olha, de acordo com a aula 1, tá? Nós temos aqui, então, aí, tá? Que cateto ao quadrado é igual à hipotenusa vezes a sua projeção, ok? Então, o segmento DE é a projeção do cateto 3, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 3 ao quadrado, igual à hipotenusa, que é 5, vezes a sua projeção. A projeção do cateto 3 seria o segmento DE ou o segmento FB, tá? 3 ao quadrado dá 9, então eu vou ter 9 igual a 5 vezes DE. O 5 está multiplicando, passa dividindo, tá? Então, 9 dividido por 5 vai dar 1,8. Tudo bem? Então, tá aí a medida do segmento DE, que é igual ao segmento FB. Bem, eu quero saber a medida EF. Nós definimos no início do exercício, né, lá, aqui, ó, que DF seria o segmento DB, que é 5, menos o segmento DE, que é 1,8, menos o segmento FB, que é igual a DE, também 1,8. Tá? Eu vou ter, então, que EF será igual a 5 menos 3,6, 1,4. Tudo bem? Que está aqui na alternativa B de bola. Tá, gente? Aí a resposta, então. Bem, então aqui eu estou encerrando essa aula 2, tá? Da playlist Relações Métricas do Triângulo Retângulo. Tudo bem? Importantíssimo ter assistido a aula 1 dessa playlist, porque toda a teoria se encontra nessa aula 1, tá bom? Então aguarde aí a aula 3, que eu vou estar também resolvendo mais exercícios com vocês. Aqui finalizo. Um abraço com carinho do professor Carlinhos.